que essa noite seja uma noite especial em que o Senhor venha falar profundamente com você. Amém? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui. Enquanto o Márcio orava, ele dizia, pela minha vida, eu sempre peço para ele orar por mim. E enquanto ele orava, ele dizia: Deus, talvez hoje seja o culto mais difícil que a Anne vai fazer. E de fato é. De fato é. Eu posso assim realmente testemunhar da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem nos renovado, Ele tem cuidado de nós. Nós temos vivido dias difíceis, Eu tenho me sentido como se fosse esmagada numa prensa, E sabe aqueles dias que quando tudo fica cinza? Quando a comida perde o sabor, sabe? Nós temos vivido esses dias. E eu sei que a minha força, ela está no Senhor, E a nossa fraqueza, ela se aperfeiçoa nele. E teve um dia dessa semana que eu estava assim muito mal, e a equipe de mulheres fez uma live de oração, e elas oraram por mim. E naquele dia o Senhor, Ele nos deu uma palavra. Ele disse assim: quando a adoração, o culto, o louvor, ele é feito em meio à dor, eu recebo isso como um incenso suave. E é isso que nós queremos fazer nessa noite: cultuar, adorar, agradecer e expressar a bondade de Deus em todo o tempo. Para quem não sabe aqui, eu tenho um irmão, ele tem 33 anos, ele está hospitalizado na UTI do Hospital do Rocio, hoje fazem 19 dias. Ele pegou uma pneumonia severa, ele está desacordado e ele está com uma taxa muito alta de mortalidade. E ontem mesmo nós conversamos, eu e a minha mãe, com o médico, e ele disse: é só um milagre. E eu creio no Deus que cura. Ele é um Deus que, a sua palavra permanece a mesma, ontem, hoje, eternamente. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E nós vamos amá-lo sempre por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz. E eu entendo assim que nesses dias Deus ele trabalha de maneira assim tão perfeita, porque eu entendo que Ele não está trabalhando só na vida do meu irmão. Eu entendo que existe sobre a vida dele sim um plano, um propósito, mas existe sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai, sobre a vida de toda a minha família, um plano que Deus está planejando, algo que Deus está planejando, projetando em cada um de nós. E quando essas dores vêm, a gente percebe que o quanto é revelado em nós as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas mazelas, como eu coloquei aqui, porque eu creio que é no momento da dor em que nós mais somos refinadas e purificadas por Deus, Eu me lembro que o ano passado eu recebi uma palavra profética. Deus me entregou algo, e eu sei que para eu andar nesse caminho, Deus vai precisar trabalhar comigo. E quando tudo isso começou na minha vida, Deus falou claramente no meu coração: esse é o tempo que eu vou trabalhar com você. É um tempo que eu vou trabalhar de dentro para fora. Então entenda algo: quando as dores vierem, quem pode concordar comigo que você viveu as suas maiores experiências com Deus foi no momento da dor? Quem pode concordar comigo? Todo mundo. Todo mundo tem um testemunho, tem algo para contar no momento da dor. E eu estou aqui em obediência total à palavra de Deus. Essa obra não é minha, é dele, e eu não vou me acovardar.
Essa dor, ela não é para me paralisar, mas ela é para me fazer prosseguir, crescer, avançar, amadurecer. E é isso que Deus tem para mim e para você. Sabe, e em meio a esses dias tão dolorosos, eu tenho visto tanto o agir de Deus, tanto, como Ele tem falado coisas profundas comigo. E eu entendo que tudo isso tem caminhado para um plano maior, né? A Bíblia diz: bem sei os planos que eu tenho para você, plano de paz e não de mal. Então eu entendo assim que quando Deus ele olha para nós, Ele não é limitado. Ele olha para mim e para você deslumbrando a eternidade, um plano maior. A gente é muito limitado no hoje, no agora, no presente. A gente não consegue ver o amanhã, mas Deus consegue. Ele não nos vê como nós mesmas nos vemos. Ele nos vê como Ele nos criou, como Ele nos desejou desde a fundação do mundo. E é através da dor que Ele vai nos moldar, que Ele vai nos refinar, que Ele vai nos preparar, que Ele vai nos amadurecer, que Ele vai nos fazer crescer. Eu creio nisso sobre a minha e sobre a sua vida. E eu louvo a Deus por esse tempo, porque eu sei que é uma nova direção, é um tempo de um novo agir que Ele tem sobre a minha vida. Eu creio assim que Ele quer derramar um vinho novo, algo novo, e eu creio que isso é também sobre a sua vida. Eu não sei se tem aqui mulheres que têm passado dias de dor. Eu tenho comigo assim que os dias que nós temos vivido têm sido dias difíceis, né? Quem concorda comigo? Tem sido dias de dor, dias de sofrimento, dias de luta. Tem sido. Mas nós temos que crer que o Senhor caminha conosco em todo o tempo. Ele está ali caminhando com você. Você está no fogo, mas Ele está ali. Você está na fornalha, Ele está ali com você. Ele está o tempo todo com você, em nome de Jesus. E o tema, né, dessa mensagem é bem propício a tudo isso que eu tenho vivido. O Senhor tem falado. Nós vamos falar então, andando com Deus em meio à dor. E eu quero que você abra sua Bíblia então em Marcos. Abra lá, Marcos capítulo 5. Aleluia. Aleluia. É uma porção de texto grande que nós vamos ler, tá? É 5:21, perdão. Coloca lá na NVT, por favor. Isso. Diz assim, Marcos 5, a partir do verso 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. E quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-o ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que tinha sem melhorar. Na verdade, havia piorado. E tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Seus discípulos disseram:
Veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem me tocou? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé te curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu as palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Enquanto chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamento. E então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, ela está dormindo. A multidão riu de Jesus. E ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. E segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E a menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que desse alguma coisa para a menina comer. Até aqui. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua santa e poderosa palavra. Se o teu Espírito Santo não estiver sobre a minha vida, eu não tenho nada a oferecer. Por isso eu te peço e me coloco na total dependência que o Senhor venha falar através de mim. Que essa palavra seja simples e que venha despertar em mulheres a cura sobre as suas vidas, seja nas emoções, seja no físico. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, que esse ambiente seja profético, em nome de Jesus. Abre os olhos, os ouvidos espirituais, que toda distração, tudo aquilo que tira atenção, Deus, nós mandamos agora, damos uma ordem para que bata em retirada, e que o teu Espírito Santo venha falar de maneira profunda ao coração de cada mulher aqui presente. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém. Essa história é uma história maravilhosa. E ela nos fala sobre sofrimento, sobre dor. E quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe que a dor, ela é algo inevitável. Quem aqui nunca viveu uma dor? Levante sua mão, quero ver. Ninguém. Todas nós vivemos algo na nossa vida. E quando a gente passa por um momento de dor, qual é a primeira pergunta que vem? Deus, por quê? Quem já não fez essa pergunta? Não é assim? Mas a questão não é o porquê. A questão é para quê? E eu sei que em tudo que nós vivemos, existe um plano, existe um propósito, e nós estamos debaixo da soberania de Deus. E entenda que em meio à dor existe um propósito. Deus está te preparando para algo. E se eu puder já de início te dar um conselho: quando você estiver vivendo em meio à dor, busque a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos engodadas pelas nossas emoções, pelas circunstâncias, por vozes, e isso nos tira daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E
no início do ano eu pedi para cada mulher da minha equipe, eu quero que você tire uma palavra. Deus tem uma palavra para a tua vida nesse ano, e é sobre essa palavra que você vai viver, é sobre essa palavra que você vai andar. E esses dias que eu tenho vivido essa dor, imediatamente Deus mandou: volte para a palavra que eu te dei. Volte, você sabe quem você é, para que eu te criei, para onde você tem que andar, para onde você tem que ir. E todo esse processo que você está vivendo faz parte daquilo que eu tenho preparado para você. Então, se eu puder te dar um conselho, sempre, né? Nós devemos andar sempre na palavra de Deus, mas em meio à dor, muito mais. Essa palavra não é histórica, não é ultrapassada, não, essa palavra ela é atual, e ela tem as respostas para todas as nossas dores, para todos os nossos lamentos, para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas dificuldades, para qualquer área da nossa vida. Amém? Então é muito importante a gente caminhar debaixo dessa palavra, porque aí então o Senhor ele vai te dirigir, ele vai te falar: você, filha, é uma atalaia, você é uma guerreira, eu te levantei para essa geração, para isso. Quando a gente passa por momento de dor ou de dificuldade, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É fugir, é parar, é retroceder. E o propósito do sofrimento não é esse. O propósito do sofrimento é nos fazer mais forte. Pode perceber os filhos, quando a gente mima muito eles, quando a gente dá amor para eles são crianças fracas. Agora aquelas crianças, pode ver, que viveram em meio à dor, em meio à dificuldade, são crianças o quê? Fortes, resilientes. É assim que Deus trabalha conosco, é no meio da dor, é no meio da dificuldade, porque Ele quer te fortalecer, Ele quer te levantar, Ele quer te renovar, Ele quer tirar você do superficial, Ele quer tirar você do raso, porque não é mais tempo da gente viver a superficialidade, a religiosidade. Ele quer fazer de nós mulheres profundas, mulheres verdadeiras, mulheres que o amam sobre todas as coisas. E uma das coisas que Ele quer nos ensinar é amar a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Confiando, a pastora Bruna falou essa palavra, confiança. Confiança. Nós provamos a nossa confiança em meio à dor. Deus, Ele tem levado a gente para um tempo de maturidade. Ele quer nos amadurecer. E a gente não amadurece sem dor. Começa aqui, ó, de dentro para fora. Eu não sei se todo mundo sabe, mas essa igreja ora pela cidade de Colombo. Há 3 anos nós fazemos um mapeamento dessa cidade para estabelecer a justiça de Deus, a verdade de Deus, resgatar famílias, resgatar pessoas. E o primeiro dia que eu falei com o médico, que ele me deu aquela notícia mais terrível, que o Rafael ele ia morrer, que não tinha mais chance para ele. E aquela dor no meu peito veio tão forte que eu não sei nem explicar. Deus me disse assim: sabe essa dor que você está sentindo aí dentro do teu peito? É essa mesma dor que eu sinto pela cidade de Colombo. E é essa mesma dor que eu quero que você sinta pela cidade de Colombo, como minha pastora. Eu te levantei para me servir. Você foi levantada para me servir. Deus, Ele fala. Só que muitas vezes a gente resiste. A gente se fecha, a gente se enfia dentro de uma bolha.
A gente se rebela contra Deus e não é isso que Deus quer. E nesse texto, meu Deus, eu nem entrei no texto ainda. Esse texto, ele fala de 3 pessoas aqui que estão, 3 pessoas nessa história que estão sofrendo. A menina que está em estado terminal, a mulher que está com uma enfermidade crônica há 12 anos, e Jairo, o pai da menina que está sofrendo. Parece quase a minha família aqui. Eu acho que não sei por que Deus me deu esse texto. E quando você ama alguém que está sofrendo, que está em sofrimento, isso já é para você um sofrimento enorme, né? A gente tem, né? Existem dores de todos os modelos, de todas as formas, mas entenda que o sofrimento, ele vem para te tornar uma pessoa melhor ou pior. Você pode com o sofrimento abrir o seu coração, amolecer o seu coração, se quebrantar em Deus, ouvir Deus, se voltar para Deus, ou não, você pode endurecer o teu coração, se revoltar com Deus, se amargar com Deus, se fechar para Deus, questionar, duvidar, perguntar, se afastar, se rebelar. Qual é a tua escolha? Porque o Senhor, Ele quer nos tornar mulheres fortes. Essa dor, ela não vai deixar você da maneira que você estava, no estágio que você estava. Você vai crescer, você vai subir de nível, você vai se tornar uma outra mulher. Não uma mulher que vai testemunhar os testemunhos dos outros, mas o teu próprio testemunho, as suas próprias vivências com Deus. Ouvir aquilo que o Senhor está falando com você. É isso que Deus quer. E às vezes fora da dor a gente está tão distraída, a gente está tão bem, a gente está no conforto, a gente está na segurança, e a gente não está muito preocupada com aquilo que Deus quer falar. E aí, eu quero que você pense, como que você vai responder a essa dor? Você vai se quebrantar? Ou você vai endurecer o teu coração? É uma escolha sua. E eu coloquei aqui que no mundo antigo, né, existiam 2 maneiras de você responder ao sofrimento. Há uma maneira que as pessoas, que é a maneira dos gregos, que eles acreditam que você no sofrimento não deve demonstrar emoção alguma. Como que você deve lidar com a dor? Uma pessoa forte, uma pessoa que não chora, uma pessoa que não deixa aquilo entrar no teu coração. Você não deve se conectar muito com as pessoas ou com coisas. Você tem que controlar as suas emoções. Não ame nada, não ame muito, não chore, não vale a pena. Essa é uma maneira de sofrer. E também existe uma outra maneira, uma outra visão, em que tudo no mundo é mais importante para você. E se você perdeu algo desse mundo, seja um emprego, seja carreira, seja um dinheiro, seja um grande amor, seja qualquer coisa, a sua vida perde o sentido. A gente sempre está em um desses 2 mundos, vamos dizer assim. E aí a gente pensa, né, quando a gente perde, que quando você perde alguém ou você perde alguma coisa, aquilo se torna um trauma. Você fica presa àquilo, o significado da tua vida é tirado, a tua vida desmorona, tudo acaba na tua vida, você se torna uma mulher amarga, rancorosa, ressentida, você fica vivendo debaixo daquele sofrimento. Mas existe também a forma, a maneira cristã de se lidar com o sofrimento. E aí, é isso que eu quero dizer agora, eu quero compartilhar aqui com vocês.
Porque nenhuma dessas duas maneiras que eu disse é a maneira correta, é a maneira que Jesus nos ensina. Então, como pastora, nós devemos lidar com o nosso sofrimento. Entenda a primeira coisa: o sofrimento nunca vem para nos afastar de Deus. Ele sempre vem para nos aproximar. Porque quando o sofrimento vem, a primeira coisa que você pensa: onde está Deus? Ele está ocupado? Ele está dormindo? Ele está indiferente? Ele está calado? Ele está longe? A primeira coisa que Satanás coloca na nossa mente: aonde Deus está? Que Ele não está aí com você. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que em 3 situações Jesus estava ali. 3 tipos de sofrimento, Deus estava ali. No meu e no teu sofrimento, Deus sempre vai estar comigo e com você. Seja você uma pessoa simples, seja você um homem importante, seja você uma pessoa doente em fase terminal, Deus está com você. Ele está com os olhos sobre você, sobre o teu sofrimento, sobre a tua dor. Ele não nos abandona, Ele caminha conosco. E aí, é interessante a maneira que Jesus lida com isso. Primeiro Jairo chega, né, pedindo: meu Deus, Jesus, a minha filha, ela está morrendo, me ajuda. Ele era um homem importante, ele era um homem rico. Mas Jesus, ele para quando aquela mulher toca nas suas vestes, uma mulher simples, uma mulher pobre, uma mulher que não tinha status nenhum na sociedade. Ele para, ele fala para aquele homem assim: espere. E ele começa a olhar para aquela mulher, porque aquela mulher, ela não queria só a cura, ela queria a salvação. O maior propósito de Deus sobre as nossas vidas é a salvação. E ele parou tudo. Ele parou, tinha uma multidão em volta dele. Talvez aquele homem Jairo, ele ficou confuso. Ele ficou com medo, ele perdeu a esperança. Mas às vezes, talvez você está pedindo para Jesus algo e Jesus está falando: espera, creia somente em mim. O meu é o tempo, o meu é o modo, minha é a hora. Talvez você perdeu algo e você está perdendo algo e você está desesperado. Eu me lembrei muito quando eu escrevi essa mensagem de uma moça aqui da igreja, que por 12 anos ela esperou um bebezinho. 12 anos de casamento. E esse ano ela ficou grávida. O nome da menina era Júlia. E quando ela foi para a maternidade ganhar a Júlia faleceu. E aí, são situações que a gente não explica. Mas entenda que Deus, Ele está olhando a nossa dor. E muitas vezes quando a gente olha para a dor, a gente fixa tantos olhos na dor que a gente esquece de olhar para Jesus. E muitas vezes a gente está em meio ali à dor e Jesus está falando: tira o teu olho daí disso, olha para mim. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você. São coisas, situações na minha, na sua vida, que a gente não explica, muitas vezes a gente não consegue entender. Mas são experiências que Deus nos dá para viver com Ele. São momentos que Ele nos permite para que a gente passe sim pelo fogo. Porque o fogo, ele purifica, ele tira de nós aquilo que não é bom e ele refina aquilo que é de Deus. É para isso. E ele quer muitas vezes chamar a tua atenção de alguma forma e não consegue. E ele fala: meu Deus, eu preciso dessa mulher comigo. Como eu vou fazer? Eu tenho que levar ela para essa dor.
existe esperança para todas as coisas. Existe um propósito para todas as coisas. E Jesus então, ele parou tudo, em meio àquela multidão. Aquela mulher tocou nas vestes dele. Ela disse: se somente eu tocar. Ela creu. E aquela mulher falou toda a verdade para ele. Ele curou, ele perdoou ela. E ele olhou bem nos olhos dela e chamou ela de filha. Muitas vezes é em meio à dor que nós vamos nos reconhecer como filhas de Deus. Sabe aquele pai que te pega no colo? Aquele pai que quando você chega aqui no culto e ele te dá um abraço e ele te diz: eu tô com você. Vai lá, eu tô com você. Eu não sei quem já aqui assistiu The Chosen, mas a gente estava assistindo com os meninos essa semana, e aquele artista, ele faz um papel tão lindo de Jesus. E eu me lembro a maneira como ele olhou para Mateus, quando ele chama Mateus para segui-lo. E eu lembro que talvez quando ele olhou para essa mulher, nos olhos, com aquele olhar amoroso, dócil: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Entenda que Jesus, ele está em todos os momentos conosco. Ele não está alheio às nossas emoções. A Bíblia fala que Jesus chorou. Você vai perceber em versículos da palavra que Jesus, ele tinha emoções, ele se comove com a dor das pessoas, ele se importa, ele sofre junto, ele se lamenta, ele não está alheio, ele tinha compaixão pelas pessoas. A Bíblia diz: ele era um homem de dores. Ele não é alguém insensível que está alheio àquilo que você está vivendo. Não, ele também chora. Quando ele vê Maria, que o irmão dele, que a irmã dele tinha morrido, ele chorou. Ele chorou, Jesus chora. Entenda, chore. O cristianismo te permite chorar. Essa semana eu falei com o meu pai, eu falei: pai, eu estou preocupada com você. Você não chora. Você precisa chorar. Você sabia que o choro é analgésico, é anestésico? É comprovadamente provado que ele é anestésico. E você precisa colocar as suas emoções para fora, falar daquilo que está dentro de você para o Senhor, porque a Bíblia diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Qual é o papel do Espírito Santo? Como que você vai conhecer Ele? Assim, Ele vai te consolar, Ele vai colher teu choro, Ele vai estar ali com você. E a gente precisa entender que Deus, Ele tem um propósito no sofrimento. Deus tem um propósito no sofrimento. Tem pessoas que dizem: ah, mas eu não consigo crer num Deus que permite a dor. Eu não consigo ver uma boa razão para esse sofrimento. Para que assim? Para que dessa forma? Porque um Deus esse castigo é muito grande. Por que assim? E o texto nos dá aqui um perfeito exemplo para pessoas que pensam dessa forma. Havia uma menina que estava morrendo. E aí Jesus vai até ela para curá-la. Só que quando ele estava a caminho de curar essa menina, chega essa mulher do fluxo do sangue. Qual a situação seria mais grave aos nossos olhos? A menina que está morrendo.
Só que quando a gente olha para o sofrimento, a gente sempre vai olhar na nossa mente humana, com os nossos olhos carnais. E a gente diria, não, Jesus ele tem que ir correndo lá, curar aquela menina. Mas não, ele para e ele atende aquela mulher. Quem entende isso? Quem pode entender os planos e os propósitos de Deus? Jairo talvez pensava, Jesus, se apresse, por favor, atenda a mulher, se apresse, eu preciso do Senhor. Talvez ele já estava enfurecido, talvez ele estava nervoso com toda aquela situação. Mas a gente não conhece os planos de Deus. Jesus, ele conhece cada um de nós, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe o que é urgente, o que é prioridade, o que é agora, o que é depois. Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus que cura, ele é um Deus que salva, ele é um Deus que transforma, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Às vezes a gente não entende que aquela dor física é por algo espiritual, é por algo maior. E Jesus vê isso, e muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. O pai daquela menina não conseguia perceber que o plano que ele tinha para a filha dele era muito maior, era para glorificar o nome de Deus, não era para o tempo dele, para a hora dele, mas era para a glória do nome dele, porque sobre as mãos dele existe todo o poder, toda a glória. E a gente não consegue ver isso. A gente consegue ver porque a gente está lendo a história. E enquanto ele atendia aquela mulher, a menina morreu. E aí entra numa palavra muito difícil, chamado espera. Porque Jairo tinha esperado. E a espera é algo muito difícil. Porque a gente vive no mundo do agora, do WhatsApp, do online, não é assim? Do micro-ondas e tantas coisas. E a gente quer aquilo instantâneo. E aquilo que a gente quer instantâneo rouba essa habilidade que a gente precisa ter da espera. Porque a espera gera confiança. A espera gera confiança. Porque quando Deus pede para a gente esperar, Ele está nos ensinando que é muito melhor nós conhecermos a Ele do que conhecermos as respostas que Ele tem para nós. Então Deus, Ele tem um plano. Não questione a sua bondade, não questione a sua maneira. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Pense em Jesus. Pense em Jesus, Ele foi um homem maravilhoso. Ele curou. Ele fez boas ações. Ele fez o cego ver, ele fez o surdo ouvir, Ele fez paralíticos andar. Ele fez tantos, ele era um homem grandioso, ele era acompanhado por multidões. E aí o que fizeram com ele? Pregaram ele numa cruz, uma morte de cruz. E aí quando eles olharam para aquela morte, eles falaram, meu Deus, por quê? Matar Jesus, um homem jovem de 33 anos, que faz curas, que faz milagres, ele morrer. O que é isso? Por quê? Eu não consigo ver algo bom nisso. Eu não consigo ver algo bom nisso. Por quê? Porque a gente pensa com a nossa razão humana. Mas você entende o grande plano de Jesus na cruz por mim e por você? O plano de Deus para mim e para você. Ele pegou o próprio Filho na cruz para me salvar, para te salvar, para nos resgatar. O plano dele era era infinitamente maior. Esse livro fala dele. O centro da nossa vida é ele. Nós somos salvos por ele. Nós somos resgatados da morte por ele. Nós temos vida por ele.
Olha o plano de Deus. Então entenda que tudo na tua vida tem um plano. Em Marcos 8:31, Jesus mesmo disse aqui, ele disse assim, então Jesus começou a lhe ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele seria morto, porém, olha os planos de Deus, no terceiro dia ele ressuscitaria. É isso. A gente precisa entender o plano, o propósito, algo que é eterno, algo que é para a eternidade. A nossa vida, ela é passageira. Olha o que ele diz ali no verso, eu estou lendo, gente, Marcos 8, verso 31. E daí no 34, diz assim, quando Pedro, diz assim, antes ali um pouquinho, Pedro chamou e repreendeu, como quem diz, Jesus, o senhor vai morrer. E ele diz, afaste-te de mim, Satanás, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não na perspectiva de... Deus está ensinando para mim e para você, para a gente olhar o sofrimento na perspectiva de Deus. Coloque as mãos sobre os seus olhos, assim, se você está passando por algum sofrimento, por alguma dor. Fale assim, Jesus, tira dos meus olhos toda a perspectiva humana e que eu possa ver a perspectiva de Deus sobre todas as coisas. O teu plano, que é infinitamente maior que o meu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não conhecemos o amanhã, mas Deus conhece. E a dor, ela é pedagógica. Ela nos faz sim caminhar por um caminho de humildade. Ela tira a pele da nossa carnalidade, sabe? A capa de carnalidade, a capa de religiosidade. Ela tira a carnalidade. Ela muda o teu olhar para as coisas. Ela traz para você a perspectiva de um evangelho genuíno. Ela leva você a um verdadeiro arrependimento. Ela leva você a olhar as coisas que realmente são importantes para Deus. Tudo isso faz parte da dor. Eu vou cortar aqui, tem muita coisa para eu falar, mas já está muito tarde. Ele tem um plano para o meu e para o seu sofrimento. Jó disse no capítulo 2, verso 10. Ele disse assim, quando a mulher dele diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz, você fala, mulher, como alguém insensata. Aceitaria eu das mãos de Deus apenas coisas boas e não o mal? Aceitaríamos nós de Deus apenas coisas boas e não o mal? Deus é bom, independente das circunstâncias da sua vida. Daniel, quando ele entrou com aqueles homens na fornalha, ele disse assim, Deus vai nos livrar. Eu vou entrar nessa fornalha. Eu vou entrar e Deus vai nos livrar. Porém, mas, entretanto, portanto, se Ele não nos livrar, nós não adoraremos a outro Deus. E quando aquele rei olhou, não eram 3 homens que estavam ali. Eram, porque Jesus, quando você está no fogo, na fornalha, Ele está com você. Ele não te abandona. Ele quer que você aprenda a viver, a servi-lo por quem Ele é, gerando um amor genuíno, gerando um amor verdadeiro.
caminhando, andando com você, aonde quer que você esteja. Ele quer se revelar a você de uma maneira sem igual, a ponto da gente dizer assim: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. A dor, ela não é para te paralisar. A dor não é para fazer você retroceder, mas é para fazer você avançar e te preparar para um grande e maravilhoso propósito. Amém?